E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e foi ditada pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 36, O Sonho. É um capítulo que nós estamos desdobrando em, assim, um número maior de vezes, porque realmente tem muita informação aqui que a gente precisa estudar e meditar sobre ela. No programa passado, nós conversávamos sobre a recepção da mãe de André Luiz para com o filho, e ele nos relatando, não é, todo esse encontro, porque ele tem essa lucidez durante o sonho, e nós vimos que a maioria de nós, infelizmente, ainda não detemos essa capacidade, porque somos espíritos ainda muito preocupados com as coisas materiais da vida. Não que não devemos nos preocupar, mas a nossa preocupação muitas das vezes é exagerada, porque a gente também ainda não se sente espírito, a gente se sente como corpo. E nós conversávamos sobre isso, conversávamos sobre alguns espíritos que já conseguem, mesmo encarnados, ter essa lucidez durante o sono, durante o sonho. Nós falamos sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec indagou a espiritualidade sobre essa questão, que é a partir da pergunta de número 400 até a pergunta 418. Falamos também um pouco da oração, porque a mãe de André Luiz ora por ele, pelo menos intensivamente, por 8 anos, que é o tempo que ele ficou no umbral e o tempo de restabelecimento dele lá na colônia Nosso Lar, pedindo a Jesus que ela tivesse a oportunidade de abraçá-lo no seu primeiro dia de trabalho, porque ela reconhece, ela sabe, ela tem ciência, certeza de que o espírito, quando desencarna, se ele opta por trabalhar, por se enganjar em algum serviço útil, onde quer que ele esteja, seja numa colônia Nosso Lar, seja numa colônia inferior, porque a gente sabe que tem postos de socorro inferiores, mas se ele se decide por servir, por trabalhar, ele já está no caminho certo. E ele realmente, Jesus concedeu essa oportunidade a ela, porque o André Luiz vai ao encontro dela no primeiro dia de trabalho, nas 24 horas que ele trabalhou nas câmaras de retificação em Nosso Lar. E aí nós comentamos também que muitas pessoas, infelizmente, têm um comportamento diferente quando desencarnam, ficam na vitimização. Não deu tempo de falar no programa passado, e nós vamos dar um exemplo agora, porque Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7 da segunda parte, ele vai trazer para a gente um exemplo de um espírito que se comporta no mundo espiritual ao contrário do que o André Luiz está se comportando. Ele vai ser o que nós vamos ler agora é o exemplo do que a mãe de André Luiz falou para ele, que numerosos companheiros ficam aguardando milagres e ficam como verdadeiros parasitas no mundo espiritual. E o título desse item aqui do livro
Céu e Inferno é um espírito aborrecido. Foi uma comunicação que chegou de Bordeaux em 1862 e Allan Kardec resolveu inserir no livro Céu e Inferno. Esse espírito, vou ler alguns trechos. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium lá em Bordeaux, reclamando preces. Que vos leva a pedir prece? Estou farto de vagar sem objetivo. Estais há muito em tal situação? Faz 180 anos mais ou menos. Olha, um espírito desencarnado, vagando, né, sem objetivo há 180 anos. Olha só, o que a mãe do André Luiz, né, isso aqui está vindo corroborar com o que a mãe dele está falando. Muitos espíritos desencarnam e ficam, né, sem fazer nada no mundo espiritual. E aí pergunta para ele, mas o que você fez na Terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. E aí a pergunta continua e depois há uma outra pergunta e perguntam assim, qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequência da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se nesse mundo. Então ele como não fazia nada em vida, ao chegar no mundo espiritual, desocupado, continuava, mas 180 anos, havemos de convir que deve ter sido algumas existências, entre aspas, nessa inutilidade. E aí, o guia do médium vai dar fazer um comentário sobre essa comunicação. O trabalho intelectual é que o fadiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Porque o médium, lembrei, o médium notou que cada hora ele escrevia com uma caligrafia diferente. Aí o guia falou, ele tem tanta preguiça que até para escrever a gente tem que ajudar, olha só, né? Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasse arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Isso é o comentário do guia desse médium, né? E aí mostrando o quanto esse comportamento é um sofrimento para o espírito, é um estacionamento na realidade, né? O espírito não retrograda, mas ele pode estacionar. E esse espírito, ao que parece, 180 anos desencarnado, sem uma atitude de serviço, né? Nem para ele, nem para o outro. Então, por isso, a mãe do André Luiz está tão contente, porque o filho logo começou no trabalho, enquanto tantos outros estão aqui na posição desse nosso amigo aqui, um espírito aborrecido. Quem quiser ler tudo, livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 7. A característica que nós temos é o que nós vamos ter nos encarnados, né? Porque a morte não nos muda. O André Luiz foi um médico atuante. Ele foi o Carlos Chagas, já falamos sobre isso em programas anteriores. E foi um médico atuante, muito trabalhador. Essa característica ele não perde. Ele é atuante, é trabalhador. Você vê ele passou no umbral, pela prova de encarnado. Exatamente. Você vê ele no umbral, aqui relatado no livro Nosso Lar, não com a atitude de esmorecer,
de se fazer de vítima do Umbral. Ele não faz. Ele não é isso. Ele luta. Ele quer até brigar Ele quer com até o povo. brigar com o povo lá, que está chamando de suicida. Que suicida? Nada. Não sou, né? Ele tá reagindo. Isso é bom para o espírito. Por isso que quando a gente vê alguém trabalhando muito, só liga para trabalho. Mas é melhor estar assim do que estar sem fazer nada, se vitimizando. Porque é isso que vai levar para o plano espiritual, isso atrapalha. Bom, isso é uma característica. E aí a gente vê, seguindo o raciocínio, a mãe do André Luiz rogando a Jesus, pedindo a Jesus e tal pelo filho. E assim que a Teresa leu no seu inferno, será que não tem nenhuma mãe, ninguém rogando por ele? Com certeza tem. Com certeza Todos tem. nós o temos. Mas aí na questão de número 997 do Livro dos Espíritos, que é do capítulo das penas e gozos futuros, Allan Kardec pergunta assim: veem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles fazem. Como se explica, quer dizer, notória inferioridade, mas acessíveis aos bons sentimentos e às preces, né? As preces, eles aceitam a ajuda, porque alguns livros relatam que espíritos até são tão renitentes na sua inferioridade que não aceitam nem as preces. Não precisa, não quero. Aí a pergunta continua: como se explica que outros espíritos que deveramos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Não é? A resposta dos espíritos: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Então, tem que ter a contribuição. Por isso que a mãe do André Luiz fala: muito roguei. Mas quantos anos ele ficou no Umbral? Ela acompanhou a cirurgia dele, a desencarnação dele no hospital. Ele desencarnou após uma cirurgia. Acompanhou. Então ela está rogando, mas esperou o clarão, esse clarão de arrependimento que se fez no André Luiz. No caso dele aqui, do André Luiz, a gente vê lá no Umbral, eu tive consciência, alguma coisa que fala que existia um Deus, porque nem em Deus ele estava acreditando, ele se achava todo poderoso, né? Então é isso. Então cada caso é um caso, mas esse clarão de arrependimento é necessário. O arrependimento é o reconhecimento do erro. Eu errei, quero melhorar. E aí ela vai continuando o conselho dela, explicando para ele, né, que alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados a servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Então, o André Luiz, ela sabe que o desejo dele era reencontrar a família. De alguma maneira, ele está em solidão, não é, afetiva, no caso, com saudade da esposa, dos filhos. Ele não tem o pai, não tem as irmãs, ele não tem a mãe, né, perto dele, mas ele não se apegou. E existem pessoas que não produzem nada, nem no mundo espiritual, nem no mundo físico, porque se sentem, como ela coloca aqui, acham que estão no lugar errado, acham que estão abandonadas, né? Acham que estão em desacordo com o meio a que foram chamadas a servir ao Senhor. Então, é algo que nós também devemos pensar, não é? Que ninguém na Terra foi, né, reencarnado ao acaso. Todos nós tivemos um planejamento reencarnatório. Todos nós, segundo a vontade de Deus, estamos reencarnados no país certo, na cidade certa, na classe social certa, na raça certa. Todos nós precisamos aprender, como diz na Bíblia, né, em Salmos, a florescer onde fomos plantados, não é?
O espírito Jesus Gonçalves também tem um poema que fala sobre isso, sobre que nós devemos aprender a florescer onde Deus nos plantou. A gente tem que, todos nós, com certeza, não estamos juntos aqui na Terra ainda da nossa família espiritual. Muitas das vezes estamos bem afastados, bem longe, mas não devemos desistir de evoluir através do trabalho, do serviço ao semelhante, porque nos achamos inadequados ao meio em que vivemos. Abrindo um parênteses, nós temos um exemplo na nossa casa de um rapaz que nós conhecemos na adolescência, que ele realmente, ele na família dele, ele tem e teve sempre um comportamento diferenciado, mas ele não desistiu. Ele é um exemplo, ele nasceu numa classe social aqui, né, bem, vamos dizer assim, com muitas dificuldades financeiras. Ele é negro, né, é preto. Do básico. Ele só aprendeu a ler com quase de 16 anos. Então ele teve todas as dificuldades, ele nunca bebeu, nunca fumou, mas a família em que ele reencarnou, completamente diferente do comportamento dele, tanto que colocavam apelidos pejorativos nele. Eu lembro dele me contar que quando ele conseguiu o primeiro emprego, porque ele foi o primeiro a trabalhar de carteira assinada na família, a mãe dele ofereceu a laje para ele dormir, ou que ele fosse embora, porque ele já podia pagar já podia pagar um quarto para ele dormir, ou então que ele fosse dormir na laje. E depois ele ajudou a construir a casa para essa mãe, né, para essa família. E hoje ele tem o seu veículo de locomoção, ele tem a sua moto, ele trabalha até hoje de carteira assinada com todo o desemprego que há aqui no Rio de Janeiro, para quem não tem muita instrução, que é o caso dele. Ele só fez o primário, né? Isso a partir dos 16 anos, mas ele não se acomodou a essa situação. Eu estou no lugar errado, eu nasci com a família errada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. E aí aquele discurso que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode resvalar por essa, vamos dizer assim, por essa revolta. Então é o que a mãe do André Luiz está dizendo para ele: olha, meu filho, graças a Deus, você resolveu tomar o caminho certo, você resolveu a ser útil. Não é o emprego que você quer, porque ele queria ser médico. Você não está junto da sua família, né? Não está junto de mim, não está morando comigo, não está junto do seu pai. Você quer voltar para ver a sua família na Terra. É dizer, as situações não estão como você quer, mas é a melhor que Deus conseguiu. E você está no trabalho. Com certeza, nós estamos falando, Tereza está falando, nós estamos falando isso, mas para nós, muitas vezes, é muito difícil aceitar isso 100%. A gente fala, mas a gente tem que falar e raciocinar. Sim, saber o que é certo. A Joana de Ângeles, porque geralmente a gente fala: meu Deus, eu gostaria tanto de ser da outra família tal, a outra família é tão boa, a outra casa é melhor, o outro emprego é melhor. Mas é assim, a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela diz assim: o lar que Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Quem sempre cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Então, é o lugar certo na hora certa. Não, ela pede para a gente acalmar os anseios nossos, muitas vezes, porque Deus nos coloca no melhor lugar para o nosso progresso espiritual. A gente fala: puxa vida, mas o melhor lugar é esse? É o melhor lugar. E não é o que a gente merece muitas vezes, gente, é o que a gente necessita. Porque merecer realmente, se a gente fosse... Se a lei de Italião fosse aplicada por nós, ia ficar complicado.
Mas graças a Deus a misericórdia divina está sempre aí patenteada, né? Isso. E aí ela continua. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Então, ela dizendo para ele que na Terra, né, nos círculos inferiores, quer dizer, aqui na Terra, a gente tem o trabalho de assistência aos doentes do corpo, né, aos famintos do corpo, não é? A gente pode conversar com as pessoas que estão com dificuldades morais, e lá também pode ser feito muita coisa, só que em outro nível, né? Que aí ela coloca olhar de compreensão, falar do evangelho àqueles que estão com desespero, dar esperança ao aflito. Isso tudo é um trabalho que pode ser realizado, né? Porque a gente sabe que a caridade, como entendia Jesus, no Livro dos Espíritos, pergunta 886, é a caridade, vamos dizer assim, primordial, essencial. É o sentido Mas real ao da palavra, nosso nível evolutivo, encarnados que estamos, a caridade material é muito necessária, porque a gente até precisa começar a aprender por essa. Porque toda vez que você dá alguma coisa, você já está prestando atenção na dor do outro. Porque tem pessoas que, infelizmente, ainda nem pararam para começar a exercitar essa caridade material, que é por onde a gente deve começar, até chegar ao dia em que a gente possa conjugar a caridade material com a caridade moral, que é a caridade como entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Fácil. Quando a gente aliar essas duas aqui na Terra, Fácil. tenhamos a certeza que a colônia que nos espera ao desencarnar é acima da mãe do André Luiz, ou então igual. Olha, por enquanto, a gente ainda não consegue conjugar as duas, que é o ideal. Mas que pelo menos comecemos a praticar a material, porque você já está começando a tirar o olhar do seu umbigo, da sua dor, que é a maior do universo, e começa a ver que tem outro passando fome, que tem alguém precisando de um remédio. Você não vai conseguir ajudar toda a humanidade, mas você pode participar, contribuir com algum recurso monetário às diversas instituições que ajudam. Tem várias, você pode, não dá para ajudar todas, mas você pode colaborar com um projeto, não é? No caso, nós temos Fraternidade Sem Fronteira, tem o trabalho do Divaldo lá na Bahia, nós temos a Rádio Rio de Janeiro, não é? Que tanto leva a mensagem do Espiritismo, que é a mensagem original de Jesus, às pessoas que muitas das vezes não podem sair das suas residências. Então, com certeza ainda não conseguimos conjugar as duas, mas que pelo menos comecemos, como a mãe do André Luiz aqui está orientando para ele, fazer alguma coisa. Pensar no outro, enxergar o outro como um semelhante. Se a gente ainda não consegue enxergar como irmão, vamos enxergar como um companheiro de jornada evolutiva, não é? E mais uma vez o tempo aqui, ele não é implacável, ele trabalha realmente. Mas no próximo programa a gente continua falando sobre a caridade, porque tem muito tema, a gente aprofunda mais um pouquinho.
Então vamos terminar o nosso programa de hoje agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir, que possamos, com a ajuda dos bons espíritos, de Jesus, de Deus, continuar a estudar essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda a viver melhor. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.